Hola muchachos de la segunda serie. Hoy nosotros vamos a trabajar con las resoluciones de las actividades del mes de mayo, de las actividades de 3 semanas que nosotros tuvimos ahí, del 4 de mayo hasta el 22 de mayo, ¿sí? Nosotros vamos a corregir las tareas, no dejen de hacer la corrección en el cuaderno, ¿está bien? Y tomar nota de las dudas que ustedes tengan con relación a estas correcciones. ¿Está bien? Vamos a seguir entonces y vamos a empezar con la primera clase, que es la clase del verbo gustar, que fue el día 6 de mayo, donde nosotros aprendimos un poco sobre conjugación de este verbo gustar, que es un poco diferente del verbo en portugués. El ejercicio propuesto en esa clase estaba la formación de algunas frases utilizando el afirmativo o el negativo del verbo gustar. Y ustedes tendrían que saber cómo utilizar las cuestiones del verbo auxiliar. A mí, me, a ti, te, a él, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, ellas, les. O a usted, le, o a ustedes, les. Recordando que el gusta es para singular y gustan para sustantivos en plural. ¿Está bien? Entonces, aquí yo quería que ustedes formasen frases afirmativas o negativas de acuerdo con el complemento de esta frase y el pronombre sujeto de esta frase, o sea, la persona y el complemento singular o complemento plural. El verbo gustar, como ustedes saben, no cambia, ¿no? Entonces, no hay modificación, solo se utiliza gusta o gustan. Entonces aquí yo tenía María, que es ella, tú, Juan, que es él, yo, Raúl, Pedro, que son él también, Raúl, él, Pedro, él, nosotros, Angélica, que es ella, ellos, Laura, que también es ella, Maite, ella o vosotros. Para afirmativo yo utilizo gusta. Para negativo, no le gusta o no te gusta, no me gusta. Depende de la persona. Yo utilizo el no antes del auxiliar. ¿Está bien? O también yo podría utilizar el preferir. Prefiero, prefieres, prefiero. Preferimos, preferís, prefieren. O uno o otro. El ejemplo, a María le gusta ir al cine. Yo tendría que utilizar el a ella, y el le, que es el complemento del verbo gustar. Tendría salir con los amigos, la sandía, cantar, a bailar, ir al cine, salir de tapas, los vegetales, los cantantes cubanos, las noticias de deportes y economía, ver la tele, comer papas fritas o viajar en avión. Aquí ustedes no tenían que poner una respuesta correcta. Podrían formar cualquier frase que ustedes quisieran, en afirmativo o negativo, pero tendrían que saber el auxiliar correcto del pronombre. A, el pronombre me, te, le, nos, os, les. Gustan o el verbo preferir. También deberían saber cuándo utilizar el complemento en singular o plural de acuerdo con el gusta o gustan. ¿Está bien? Entonces yo les puse algunas sugerencias, ¿sí? ¿Cuáles fueron las sugerencias que yo di? Y también yo pedí la traducción para que ustedes supieran si la frase estaba o no correcta. ¿Está bien? Entonces aquí algunas posibles respuestas de todas aquellas frases que ustedes podrían hacer. A Angélica le gusta salir de tapas. A ellos no les gustan los vegetales.
Alfredo prefiere ver la tele a leer el periódico. Nos gusta comer papas fritas. ¿Os gustan las noticias de deportes y economía? Juan prefiere cantar a bailar. Entonces aquí yo utilicé el prefiere y el gusta y también el no e el sí. Então, Angélica gosta de sair para comer lanches. Salir de tapas, tapas significa aperitivos em espanhol. Vegetales, eles não gostam de vegetais. Alfredo prefere ver televisão do que ler o jornal. Gostamos de comer batata frita. Vós gostais de notícias de esporte e economia. Juan prefere cantar a dançar. Então, qual é a observação acá? Explicando em português. A tradução do português para o espanhol é diferente, porque lá o verbo gostar ele não se modifica, em português sim. Por que aqui eu uso Angélica lê? Porque Angélica é terceira pessoa, e o auxiliar de terceira pessoa é o a e o lê. E salir é singular, ela gosta de sair, então por isso eu uso gusta e não gustam. Vegetales, então aqui eu uso o gustan. Por quê? Vegetales em espanhol, está no plural. Então eu tenho que modificar gusta para gustan, tá certo? Alfredo prefere ver la tele ler el periódico. Tele e periódico também são singulares. E Alfredo é terceira pessoa. Então, ele prefere. Papas fritas. Papas fritas também é plural. Então, aqui, gustan de comer papas fritas. Só uso gusta quando for singular. Notícias de deportes e economia. Notícias também está no plural, por isso eu utilizei o gusta no plural. E os, porque significa vosotros, né? No caso, vosotros, o auxiliar é os. E Juan também é terceira pessoa, é ele. Então, se é ele, prefere. Eu prefiro, tu prefieres, ele prefere. Cantar a bailar. Então, preferir é sempre entre uma coisa e outra, né? Para indicar preferência, sempre quando eu uso duas opções. Então, aí eu uso o verbo preferir. E gostar é quando eu tenho uma opção só. ¿Está bien? Muy bien, chicos. En esta clase del día 13 de mayo, ustedes tendrían que saber las reglas generales del plural de las palabras en español. Esas reglas, para ser plural de los sustantivos en español, es bien parecida con las reglas del portugués. Entonces, es un contenido bien simple, bien fácil, que puede ser comparado al portugués tranquilamente, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas generales de la formación del plural del sustantivo en español y en portugués? Cuando la palabra termina en vocal, yo pongo la S. Cuando termina en consonante, la regla general que yo pongo es S. Cuando ya termina en S, yo no cambio nada. Hay palabras que se utilizan de las dos formas, singular o plural, la misma palabra. Por ejemplo, el martes, los martes. Entonces no cambia. También tengo la letra Z. Cuando una palabra termina en Z, yo saco la Z y pongo CES en lugar de Z. Y la regla general es esa, ¿está bien? Es bien parecido al portugués, con excepción de algunas cositas, pero cuestión de vocabulario mismo. Esa clase es justamente para que ustedes conocieran nuevas palabras y supieran la diferencia entre el plural del portugués y del español, ¿sí? Para ampliar el vocabulario de ustedes. Entonces, el ejercicio proponía que ustedes pusieran a principio, la número 1, las palabras de singular para el plural. Entonces, en regla general, S. Yo tengo como ejemplo taxi, que termina en vocal, taxis.
Problema também termina em vogal, problemas. Animal termina em consonante. Quando termina em consonante, animales. Eu pongo ES. Papá, vocal, papás. Lunes, que significa segunda-feira, é o mesmo caso del martes, que é terça-feira. Eu posso dizer tanto el lunes como los lunes. Então, é a mesma, não muda, né? A mesma palavra para los dois. El lunes, los lunes não cambiam porque já termina em S. Televisão, consonante, televisiones. Bambu, termina em vogal, bambus. Ciudad, eu puse bambus. Ciudad, ciudades, terminada em D. Consonante, consonante S. Menu, menus, porque termina em vogal, S, vocal. Sofá, sofás. Luz termina em Z, luces. Saco la Z, pongo CES no lugar. Shampoo, vocal, shampoos. Autobús termina em consonante, autobuses. Información, informaciones, termina em consonante, pongo ES. Hotel, hoteles, termina em consonante, ES. E pie, termina em vogal, pies. Continuando con los ejercicios del plural, aquí yo tengo al revés. Yo tengo que poner ahora del plural para el singular. ¿Cómo yo hago eso? Haciendo la regla ao contrário, né? Al revés. Quando eu tenho terminado em vogal, ponho S, agora é o contrário. Quando eu tenho S, deixo só a vogal, né? E quando eu tenho ES, eu tiro, coloco Z, enfim. Ao contrário a regra. Então, se eu tenho, como exemplo, trenes. Trenes significa trem. Trens, né? Na verdade, o singular de trenes, trem. Por quê? Porque ES só é colocado quando termina em consoante. Então, eu deixo só a consoante. Países, país. Reyes, rei. Jerseys, jersey. Jueves não muda, como nos dias da semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Jueves é quinta-feira, então nos dias da semana a gente não muda. Peces termina em CES. Então tudo que termina em CES no plural vai terminar em Z no singular. Papeles termina em L. Papel. Tes, T. Sapatos, sapato. Mujeres, mulher. Actrices, actriz. Também termina em CES, então vai terminar em Z. Vacas, vaca. Leones, león. Esquies, esqui. Aqui, no caso de esquies, ele terminou em vogal, né? Seria esqui, esquis, porém ele é uma exceção. Amistades, amistad, terminou em consoante. Depois eu pedi na terceira parte aqui para que vocês classificassem quais palavras estavam no singular e qual estava no plural. Bem simples, lembrando que terminada em S geralmente é plural, né? Ou é S. A não ser aquelas palavras que já terminam em S por si só, né? Ou as palavras que, como nos dias da semana, servem para tanto singular para plural. Então, aqui eu tenho as palavras flores, como é o singular? A flor, plural, as flores. Então, se eu tenho flor aqui, perdão, se eu tenho flores, então ela é plural, flores. Jueves, ela serve para ambas, porque ela não tem gênero. As jueves é sexta-feira, né? É a sexta-feira. E as sextas-feiras em português. Porém, em espanhol, el jueves, los jueves não muda. Relógio. Relógio está no singular. Tijeras, tesouras. Eu tenho a tesoura, as tesouras em português. Porém, como ela já termina em S, né?
ela serve tanto para singular como para plural. Jersey é um tipo de calça ou de blusa de frio, em espanhol, e um tecido, né, também. Então, geralmente eu uso jersey para usar blusa de frio no espanhol, em português é diferente. Jersey, singular, que não termina em S. Mês, o mês, os meses, então é singular. Paraguas, em espanhol, é guarda-chuva. Paraguas termina em S, então ele serve tanto para singular como para plural. Eu não tenho como colocar outro S em paraguas. Ciudades, o singular dele é ciudad, então ele é plural. Nariz termina em Z, então é singular, porque o plural seria narices. Lápices termina em CES, então é plural. O singular disso seria lápis. E autobus é ônibus. Ônibus também termina em S, porém o plural de autobus é autobuses. Então aqui é só um ônibus, é singular. Então ficou singular, reló, jersey, mês, nariz, autobus. Plural, ciudades, lápices e flores. Singular e plural, jueves, tijeras ou paraguas. Tijeras poderia entrar também no plural, que não estaria errado, tá? Porque la tijera, las tijeras. Muchachos, muy bien. Sobre el contenido de la tercera clase, que fue la diptongación de verbos, en esa semana última que pasó, el estudio era respecto de cambios de vocales en palabras, verbos irregulares, ¿sí? El español tiene muchas de esas cosas de poner palabras, letras en palabras que en portugués no tienen. Entonces eso se llama diptongación. ¿Por qué? Diptongar significa que de una vocal yo hago dos vocales. Entonces hubo una serie de reglas en esos verbos que eu passei para vocês em classe na semana passada. Como se aprende isso? Leyendo, escrevendo mucho e vocês têm que decorar. Tablas de verbos e verbos irregulares são decorados, ¿está bien? Entonces, eu tenho que simplesmente ler e escrever muito. Os exercícios que eu pedi para vocês era respecto de algunas reglas y también explicación del concepto. Cuando esas palabras diptongan la vocal de la raíz para IE en algunas personas. Devolver. Devolver yo pongo IE. Devolver, no. Tener o morir. Morir también yo no pongo IE. Morir. Entonces, tener yo pongo tiene. Então, por isso, essa é a resposta correta. No lugar de E, eu coloco IE. Devolver e morrer, no lugar de O, eu coloco o E. Muere, devuelve. Número 2. Que personas verbales nunca diptongam em presente? Ou seja, quais são os pronomes pessoais que nunca vão sofrer alteração? Nosotros e vosotros. Número 3. ¿Cuál de los verbos diptonga la vocal de la raíz para EU? Sugerir, sentir ou contar. Qual dessas aí que eu troco a vogal O? Então, não é EU, é o E, né, na verdade. Sugerir, eu não troco, não tem como eu colocar o E no lugar sugerir. Sentir também não tem como eu colocar suentir. E contar, cuento. Então, sentir é siento, sugerir, surriero. Então, é IE, né? Que seria a mudança vocálica, a diptongação dessas outras palavras. A número 4
pediu aí para que vocês dissessem qual é a regra para ditongação quando os verbos estão no infinitivo. Então, a resposta é que não há ditongação no infinitivo. Ou seja, só quando o verbo está conjugado é que eu vou mudar alguma coisa nele. Na forma normal dele, ele nunca vai ser ditongado. Nunca vai ter aquelas mudanças de O para o E, nem de E para IE. Tá? Então, no infinitivo não existe regra para isso. En la cuestión número 5, ¿cómo se completa la conjugación del verbo poder en presente de indicativo? La respuesta, yo puedo, tu puedes, ele puede. Então, esses três houve ditongação. Nosotros e vosotros nunca há ditongação. Então, nosotros podemos, vosotros podeis. Ellas, ustedes pueden. Então, aí sim eu troco o por pué, o verbo poder. E a última, qual é a regra para a conjugação em presente de indicativo de los verbos aprender e depender? Então, os verbos aprender e depender nunca vai sofrer ditongação, tá? Então, se eles não sofrem, porque eu não posso trocar o E, apreende, e nem depender por depende. Não. Esses dois verbos, eles são exceções, então o E nunca vai trocar para IE. Então, qual é a regra? Essa regra não existe, eles não sofrem ditongação, tá bem? Estudiem bastante porque é bem difícil. Chicos, muchas gracias por llegarem hasta acá en esta videoclase, por corregir en las tareas, hagan con atención, corrijan todos los ejercicios de manera detallada. Si puedan, vuelvan por favor a las videoclases, saquen las dudas, pesquisen más a respecto de esos contenidos para que ustedes fijen bien esos contenidos que fueron ministrados este mes de mayo. ¿Está bien? Si todavía sigue con alguna duda y no entendieron bien los ejercicios o el contenido, llámame que yo les explico otra vez, ¿está bien? Hasta que ustedes aprendan toda la materia. No dejen de aprender. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Bye.